Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer as últimas especulações e informações do mercado de transferências do Internacional, a ajuda de um investidor para pagar parte do salário de Ener Valencia, até que enfim o Inter conseguiu. A gente também fala sobre a briga lá na Rússia, por conta do dinheiro que o Inter deveria receber nos próximos dias por Mário Fernandes. Falando em Rússia e CSKA, qual o real interesse do Inter pelo meia colombiano Jorge Carrascal? A gente também fala sobre a procura do Inter ou não por atacantes, 2 João Pedros na pauta do Internacional, e tem mais. O Inter desistiu de fato de um camisa 5 e de Gustavo Cuéllar? Eu tô te trazendo detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio dela, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e dar uma brincada. E rapaziada, tem informações importantes pra gente trazer do mercado de transferências do Internacional. Por aqui eu quero começar sobre o investidor por Ener Valencia. O Inter conseguiu, a torcida tanto cobrou, o Grêmio tá conseguindo fechar com prato fino, arroz, consegue fechar com a Marquespan, fecha com lá, fecha com cá, e o Inter não vai ter investidor. Cadê o Delcir Sonda? Cadê o Elusmar Mag? Calma! O Inter conseguiu um investidor bem importante para pagar parte do salário de Ener Valencia. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, um salário que é entre 1.300.000 e 1.500.000 reais mensais. O Inter estará pagando com a ajuda de uma casa de apostas que patrocina o clube desde a temporada passada e que vai auxiliar o Inter e pagar parte desses salários do Ener Valencia, ele que está assinando por 3 anos esse vínculo até junho de 2026, 3 anos de contrato, vai chegar no próximo dia 26, quem sabe a estreia no dia 9 de julho contra o Fluminense lá no Maracanã, mas aí então o Inter conseguiu se aliar e fechar com o patrocinador para ajudar a bancar os salários do Ener Valencia, tá certo? Avançando aqui, tá? Em relação ao mercado de transferências, eu quero avançar para a procura ainda que o Inter faz no mercado. Um camisa 5, um meia e quem sabe mais um atacante. São as prioridades do Inter do mercado. Se eu pudesse elencar aqui, colocaria um meia, um 5 e um atacante. Por que o meia passou o 5 na ordem de prioridade? O Inter enxergou uma dificuldade na busca por um 5. E foi uma dificuldade clara. Além disso, teve o Campanharo, principalmente ao lado do Johnny, conseguindo se afirmar na posição, e o Rômulo sendo uma grata surpresa recente também na posição, tanto de primeiro quanto de segundo volante, mas também como camisa 5. Então tem Campanharo, Rômulo que tá indo bem, o Johnny pode quebrar um galho por ali, mas tem uma tendência de saída no meio do ano, amanhã eu vou até falar sobre isso aqui no canal, e ainda tem a situação do Gabriel, que volta após a próxima data FIFA. E aí vocês vão me perguntar, Lucas, o Inter desistiu do Cuéllar então? O Inter não vai mais buscar 5? Não, calma, não é por aí. O Inter ainda tem interesse em trazer um 5, porém deu uma brecada nessa procura, não está mais tão desesperado, tanto que a janela abre no próximo dia 3, tem um pouco menos de um mês para abertura da janela, e não desistiu do Cuéllar, tá? Isso eu ouvi de pessoas do clube. O Inter não desistiu, mas admite que é muito difícil que consiga no bastidor. Inclusive algumas pessoas bem importantes de alto escalão da direção do Internacional dizem que acreditam que ele até deve ficar no Al Hilal, não deve ir para Corinthians nem Inter, o Corinthians já desistiu, o Inter está em vias de desistir, não oficialmente, mas se sabe que o Cuéllar é praticamente passado pro Inter, repito, ainda não 100% descartado. A gente sabe como é futebol, às vezes as coisas mudam de uma hora para outra. O Inter é campeão de desistir de um negócio e meses depois conseguir fechar com o cara. O Inter já fez isso diversas vezes, o Pedro Henrique que tá aí, o Inter já fez isso, por exemplo. Mas assim, hoje a procura por um 5 é um pouco mais calma do que já foi em relação à pressão e procura por esse 5. O Cuéllar não tá descartado, mas é muito difícil que aconteça. Vamos lá. Em relação ao meia, o Inter não tem um negócio 100% avançado até o momento por algum meia. Vocês vão perguntar, e aí eu vi a repercussão essa semana das redes sociais em relação ao Jorge Carrascal, meia colombiano de 25 anos que teve sucesso no River Plate principalmente, foi vendido para o CSKA Moscou da Rússia no início de 2022, já está há um ano e meio, né, por bem dizer, um ano e meio lá na Rússia sem sucesso. Ele tem contrato até junho de 2026. Ele já foi oferecido para o Inter há 2 janelas de transferências atrás, tá? Foi um nome que surgiu na pauta que realmente foi oferecido, mas não evoluiu e até o momento o que tenho é que via Inter e staff do atleta, inclusive pessoas lá na Rússia que eu procurei hoje, tá?
Nesse momento não há negócio entre Inter e Jorge Carrascal. Não estão conversando, não tem interesse do Inter, não foi oferecido dessa vez como foi em outra oportunidade. Repito, ele não tá atuando lá, é reserva. Eu até acho que é uma boa oportunidade de mercado, enfim, dá para debater, mas sobre movimento do Inter até o momento pelo Jorge Carrascal não há, tá certo? Vamos avançar e vamos lá, né? Recapitulando, Ener Valencia já é um dos atacantes, quer um meia, quer um 5, Cuéllar praticamente descartado, tá buscando outro nome. A prioridade virou um meia no mercado. O Jorge Carrascal não é esse meia, foi até tempo atrás o Rojas, que já até assinou pré-contrato com o Corinthians, e o Inter segue procurando. Agora, em relação ao atacante, tá? O Inter não nega nos bastidores que tem interesse em um atacante. Explico por quê. Tem a chegada do Ener Valencia agora, é verdade. Porém, no primeiro semestre, quando já se tinha até lá em fevereiro, no início de fevereiro, assinado pré-contrato com o Ener Valencia, já tinha vazado, a gente já tinha confirmação da informação, já tinha trazido aqui e outros colegas também. O que o Inter queria? Bom, vou trazer então o Luiz Adriano. Tem o Luiz Adriano e Alemão. O Alemão foi bem a temporada passada, eu acredito numa recuperação dele depois dele começar mal o Campeonato Gaúcho. E eu tenho 2 atacantes que vão ter que segurar a barra até a chegada do Ener. No fim das contas, os 2 não seguraram a barra, nem o Luiz Adriano, muito menos o Alemão. Os 2 não estão bem desde o início da temporada. E o Inter já olha o mercado vendo possibilidades. Principalmente, para conseguir trazer alguém, a tendência é que libere um desses atacantes. O Luca não deve ser, tá? É jovem, subiu agora, tá conseguindo ser aproveitado e até dar certo resultado. O Luiz Adriano chegou esse ano. O nome mais próximo, quem sabe, que já teve sondagens para isso, é o Alemão. Teve sondagem do Cruz Azul do México na última janela. Ele tem sondagens da Major League Soccer, pelo que eu já ouvi também, de pessoas do staff mais próximas do Alexandre Alemão. Clubes da segunda divisão da Inglaterra, inclusive, procuraram informações recentemente do Alexandre Alemão. Nada oficial pelo Alemão, é importante que se diga, não tem proposta na mesa do Inter, mas é uma possibilidade de saída. E aí, o Inter sabendo também disso e não tendo o rendimento de Luiz Adriano e Alemão como se esperava, já tá de olho no mercado. E aí surgem alguns nomes. Surgiu o João Pedro do Fenerbahçe e surgiu o João Pedro do Al-Ahda, que eu já até falei do nome dele aqui no canal. Antes do Inter fechar com o Ener Valencia, eu falei, 5, 6 opções de atacantes que vão ficar livres no mercado. O João Pedro do Al-Ahda era um desses. Ele tá com 31 anos. O João Pedro do Al-Ahda surgiu no Palmeiras Sub-20. Ele passou pelo Sub-20 do Palmeiras e pelo Fortaleza só no Brasil. Depois fez toda a carreira fora. Passou pelo Santa Clara de Portugal, outros clubes em Portugal, até ir pro mundo árabe lá, rodou por 2, 3 clubes, até chegar no Al-Ahda, onde está até hoje. Tem contrato até 30 de junho. O Wilson Pimentel do Torcedores.com trouxe uma informação de que o Inter estaria de olho. Não me confirmaram, tá? No Inter me disseram que não estão de olho nesse nome. Procurei o staff do João Pedro até para saber se, quem sabe, ele foi oferecido ao Inter, teria alguma chance, e também me disseram que não. E também não é muito o perfil que o Inter quer. Ele é mais centroavantão, fortão dentro da área, tem 1,82 m, mas é forte fisicamente. O Palmeiras do Abel Ferreira tentou levar ele a 2 janelas de transferência atrás, mas não conseguiu. Então é um nome que aí pode surgir como possibilidade, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça agora, mas ao Inter, pelo menos o que me foi passado, é que não interessa. Então vamos lá. Em relação ao volante, o Inter segue procurando camisa 5, agora é plano B, porque o plano A é a procura por um meia. Cuéllar, quase descartado, mas ainda não desistiram, estão atrás de outros nomes. Em relação ao Carrascal, não tem nada pelo Carrascal. E agora, em relação ao atacante, o Inter monitora o mercado, mas é muito diferente o movimento de procurar um atacante hoje no Inter do que de volante e meia, que de fato são posições que interessam o Internacional no mercado de transferências. Para fechar o vídeo, tá, pessoal? O Inter está travando uma briga lá na Rússia por Mário Fernandes. Roman Babaev, diretor de futebol do CSKA Moscou lá na Rússia, eu já citei ele aqui, está incomodado com o fato de que o Inter está cobrando e não está abrindo mão de receber a indenização do Mário Fernandes, que obviamente não seria paga pelo jogador, seria paga pelo clube que estiver contratando ele, nesse caso o CSKA, que está muito próximo de fechar com o jogador, estão falando que deve acontecer essa semana, só que o CSKA não acha justo, porque o CSKA liberou o empréstimo para o Internacional do Mário Fernandes de graça. E essa é a afirmativa do Roman Babaev, diretor de futebol por lá. Pô, a gente liberou o cara de graça, os caras vão querer uma indenização. E aí o Inter não está abrindo mão. E eles já conversaram com o Inter e pelo que eu tenho, o Inter não vai abrir mão. 365 mil euros
2 milhões de reais caso o Mário Fernandes feche com o CSKA, esse dinheiro que tem que entrar nos cofres do Inter, que vai ser importante, obviamente, nesse meio de ano, para contratações e quitação de dívidas também. Todo cascalho que o Inter conseguir juntar vai ser importante. Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.